Fala, leitores da Bíblia, graça e paz. Vamos à nossa leitura de hoje. Hoje a gente vai ler 2 Crônicas, capítulos 23 e 24, e vamos ler o segundo capítulo da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, pedimos tua bênção, tua ajuda, teu auxílio na leitura que vamos fazer. Pedimos que o Senhor nos oriente, Pai, não só a compreender, mas também a aplicar tua palavra, a nossa vida, Senhor. Nos ajuda nas nossas limitações e fraquezas, nos instrui segundo a tua vontade. Em nome de Jesus oramos. Amém. Segundo Crônicas, capítulo 23. No 7º ano, o sacerdote Joiada se animou e entrou em aliança com os capitães de Sem, Azarias, filho de Jeroão, Ismael, filho de Joanã, Azarias, filho de Obed, Maazéias, filho de Adaías, e Elisafate, filho de Zicre. Estes percorreram Judá, congregaram os levitas de todas as cidades de Judá e os chefes das famílias de Israel, e vieram para Jerusalém. Toda essa congregação fez aliança com o rei na casa de Deus. Então Joiada lhes disse: Eis que o filho do rei deve reinar, como o Senhor Deus falou a respeito dos filhos de Davi. E isto é o que vocês devem fazer. Uma terça parte de vocês, sacerdotes e levitas, que entram no serviço no sábado, servirá de guarda dos portões do templo. Outra terça parte estará no palácio real e a outra terça parte no portão do fundamento. E todo o povo estará nos pátios da casa do Senhor. Que ninguém entre na casa do Senhor, a não ser os sacerdotes e os levitas que ministram. Estes poderão entrar, porque são santos, mas todo o povo guardará o preceito do Senhor. Os levitas devem rodear o rei, cada um de armas na mão. E se alguém quiser entrar no templo, que seja morto. Vocês devem acompanhar o rei aonde quer que ele for. Então, ele está organizando tudo para que haja segurança quando o rei Joás, que ainda era uma criança, fosse apresentado a todo o povo. Os levitas e todo Judá fizeram tudo o que o sacerdote Joiada lhes havia ordenado. Cada um reuniu os seus soldados, tanto os que entravam de serviço no sábado, como os que saíam de serviço no sábado, porque o sacerdote Joiada não havia dispensado nenhuma das turmas. O sacerdote Joiada entregou aos capitães de Sem as lanças, os escudos e os escudos menores que haviam sido do rei Davi e que estavam na casa de Deus. Dispôs todo o povo, cada um de armas na mão, desde o lado direito do templo até o seu lado esquerdo, e até o altar, e até o templo, para rodear o rei. Então trouxeram para fora o filho do rei. Puseram a coroa na cabeça dele, entregaram-lhe o livro do testemunho e o constituíram rei. Joiada e os seus filhos ungiram e gritaram: Viva o rei! Então fizeram um jeito ali para que o povo pudesse conhecer o herdeiro do trono, o legítimo herdeiro do trono, e de forma que então Atalia fosse removida da posição que vinha sustentando há alguns anos. Quando a rainha Atalia ouviu o barulho do povo que corria e louvava o rei, veio para onde o povo estava, na casa do Senhor. Olhou e eis que o rei estava junto à coluna, à entrada. Os capitães e os tocadores de trombetas estavam ao lado do rei, e todo o povo da terra se alegrava e tocava trombetas. Também os cantores com os instrumentos musicais dirigiam o canto de louvores. Então Atalia rasgou as suas roupas e gritou: Traição! Traição! Porém o sacerdote Joiada trouxe para fora os capitães que comandavam as tropas e disse-lhes: Façam-na sair por entre as fileiras, e se alguém a seguir, matem-no à espada. Porque o sacerdote tinha dito: Não a matem na casa do Senhor. Então eles aprenderam, e ela, pelo caminho da estrada dos cavalos, foi para o palácio real, onde a mataram. Joiada fez uma aliança entre si mesmo, todo o povo e o rei, para serem eles o povo do Senhor. Então todo o povo entrou no templo de Baal e o derrubaram.
despedaçando os altares e as imagens de Baal. Matã, o sacerdote de Baal, foi morto diante dos altares. Joiada entregou a superintendência da casa do Senhor nas mãos dos sacerdotes levitas, que Davi tinha organizado em grupos para cuidarem da casa do Senhor, para oferecerem os holocaustos do Senhor, como está escrito na lei de Moisés, com alegria e com canto, segundo a instituição de Davi. Colocou porteiros junto aos portões da casa do Senhor, para que nela não entrasse ninguém que de alguma forma fosse impuro. Reuniu os capitães de 100, os nobres, os governadores do povo e todo o povo da terra. E todos estes conduziram o rei da casa do Senhor até o palácio real, passando pelo portão superior. E assentaram Joás no trono do reino. Todo o povo da terra se alegrou e a cidade ficou tranquila depois que mataram Atalia à espada. É impressionante, né, como pessoas perversas conseguem chegar a posições de poder e lá permanecer. Porque, veja, todo o povo estava insatisfeito, todo o povo estava angustiado por conta de Atalia ter assumido o reinado. No entanto, por anos ela permaneceu. Por que não houve alguma outra medida para que ela deixasse de ser rainha? Bom, acima de tudo está, sem dúvida, a vontade de Deus, mas, humanamente falando, né, como que pode alguém que tem pouca aprovação do povo ser sustentado nas posições que ocupam? Eu nem me refiro à presidência da República, porque a presidência da República, em geral, para que alguém chegue lá, exceto se tiver havido alguma, como é que posso dizer? Esqueci a palavra aqui. Alguma fraude nas eleições, mas chega ali com boa porcentagem de votos, né? Talvez não a maioria da população inteira, porque muita gente não vota, mas boa parte da população aprovou a pessoa para estar ali. Eu me refiro mais especificamente a posições hoje, por exemplo, no Brasil, dos juízes do STF, né, chamados até de ministros. Mas eu fico pensando, com tão pouca popularidade que um ou outro ali tem, como que não acontece nada, né? E a pessoa vai acumulando poder e ninguém vem e cria ou estabelece um limite para aquilo. Realmente são coisas que a gente não entende. Mas vamos lá, capítulo 24. Joás tinha 7 anos de idade quando começou a reinar e reinou 40 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Zíbia e era de Berseba. Joás fez o que era reto aos olhos do Senhor todos os dias do sacerdote Joiada. Joiada lhe deu 2 mulheres e ele gerou filhos e filhas. Então, Joiada foi como o pai de Joás. E Joás, diz o texto do versículo 2, que ele andou no caminho do Senhor enquanto Joiada estava vivo. Depois disto, Joás decidiu restaurar a casa do Senhor, reuniu os sacerdotes, os levitas, e lhes disse: Vão pelas cidades de Judá e levantem de todo Israel dinheiro para que todos os anos sejam feitos reparos no templo de seu Deus, e façam isso depressa. Porém, os levitas não se apressaram. Então o rei mandou chamar o sumo sacerdote Joiada e lhe perguntou: Por que você não exigiu que os levitas trouxessem de Judá e de Jerusalém o imposto que Moisés, servo do Senhor, pôs sobre a congregação de Israel para a tenda do testemunho? Porque a perversa Atalia e os seus filhos tinham arruinado a casa de Deus e usaram todas as coisas sagradas da casa do Senhor no culto aos Baalins. O rei deu ordem e fizeram um cofre e o puseram do lado de fora, junto ao portão da casa do Senhor. Publicou-se em Judá e em Jerusalém que trouxessem ao Senhor o imposto que Moisés, servo de Deus, havia colocado sobre Israel no deserto. Então todos os chefes e todo o povo se alegraram, trouxeram o imposto e lançaram no cofre até ficar cheio. Quando o cofre era levado
pelos levitas a uma comissão real, vendo-se que havia muito dinheiro, o escrivão do rei e o comissário do sumo sacerdote esvaziavam o cofre e o levavam de novo ao seu lugar. Assim faziam dia após dia, e ajuntaram dinheiro em abundância. O rei e Joiada entregavam esse dinheiro aos que dirigiam a obra e tinham a seu encargo a casa do Senhor, que contrataram pedreiros e carpinteiros para restaurarem a casa do Senhor, e também os que trabalhavam em ferro e em bronze para repararem a casa do Senhor. Os que estavam encarregados da obra trabalhavam, e a reparação tinha bom êxito com eles. Restauraram a casa de Deus no seu próprio estado e a consolidaram. Quando acabaram a obra, trouxeram ao rei e à joiada o resto do dinheiro de que se fizeram utensílios para a casa do Senhor, objetos para o culto e para os holocaustos, taças e outros objetos de ouro e de prata. E continuamente ofereceram holocaustos na casa do Senhor, todos os dias de Joiada. Joiada morreu após uma longa velhice, tinha 130 anos de idade quando morreu. Sepultaram-no na cidade de Davi com os reis, porque ele tinha feito o bem em Israel e servido a Deus e ao seu templo. Joiada foi um homem muito importante nessa história, né? Depois da morte de Joiada, os chefes de Judá foram e se prostraram diante do rei, e o rei os ouviu. Então abandonaram a casa do Senhor, Deus de seus pais, e serviram a postes da deusa Azerá e aos ídolos. E por esta sua culpa veio grande ira sobre Judá e Jerusalém. Mas o Senhor lhes enviou profetas para os reconduzir a si. Estes profetas testemunharam contra eles, mas eles não quiseram ouvir. Então o Espírito de Deus se apoderou de Zacarias, filho do sacerdote Joiada. Ele ficou em pé diante do povo e lhes disse: Assim diz Deus, por que vocês estão transgredindo os mandamentos do Senhor? Vocês não vão prosperar. Por terem abandonado o Senhor, também ele os abandonará. Conspiraram contra ele e o apedrejaram, por ordem do rei, no pátio da casa do Senhor. Olha só, por ordem do rei Joás, que havia sido guiado por um homem fantástico, fiel, o Joiada, o sacerdote Joiada. Ele agora se volta contra um profeta do Senhor e o mata, ou manda matar. Assim, o rei Joiás, versículo 22, não se lembrou de como Joiada, pai de Zacarias, tinha sido bondoso com ele e acabou matando o filho dele. Quer dizer, ele não só matou o profeta, ele matou o filho do Joiada. Quer dizer, alguém que devia ser considerado por Joás como irmão, porque Joiada foi como um pai para Joás. Ao morrer, Zacarias disse: O Senhor verá isto e o retribuirá. O juízo de Deus sobre Joás. Antes de findar o ano, o exército dos sírios atacou Joás, invadiram Judá e Jerusalém, mataram todos os chefes do povo e levaram os despojos ao rei de Damasco. Embora o exército dos sírios não fosse grande, o Senhor permitiu que eles vencessem um exército que era muito maior, porque eles tinham abandonado o Senhor, Deus de seus pais. Assim, os sírios executaram o juízo de Deus contra Joás. Deus usou os sírios para executar o seu juízo sobre Joás. Quando os sírios foram embora, deixando Joás gravemente ferido, os servos de Joás conspiraram contra ele por causa do sangue do filho de Joiada e o mataram em sua cama. Ele foi sepultado na cidade de Davi, mas não nos túmulos dos reis. Olha só, um menino que começou o seu reinado cedo, que foi guiado boa parte da sua vida por um homem de Deus, tem o seu fim trágico, a ponto de ele não ser sepultado junto com os demais reis de Israel. Ou seja, ele foi menosprezado no fim da sua vida. Os que conspiraram contra Joás foram Zabade, filho de Simeate, a Amonita, e Jeuzabade, filho de Sinrite, a Moabita.
Quanto aos filhos de Joás, as numerosas sentenças proferidas contra ele, olha só, sentenças de quem? Dos profetas, obviamente. Numerosas sentenças proferidas contra ele. E a restauração da casa de Deus está tudo escrito no livro da história dos reis. E Amazias, filho de Joás, reinou em seu lugar. Joás fez algo muito importante, né? Ele organizou as coisas para que o templo fosse restaurado, né? O imposto fosse recolhido para a manutenção do templo. Ele fez algo muito bom. Mas depois que Joiada morreu, ele desandou. Muito bem, que coisa, né? Muitas coisas aqui para a gente refletir. Será que a nossa vida diante de Deus, ela depende de alguém que eventualmente está nos puxando, está nos sustentando, está nos incentivando? E se caso essa pessoa vier a faltar, como nós viveremos a vida com Deus? Iremos abandonar? Ou nosso compromisso é pessoal com Deus? Nós mesmos buscamos de forma pessoal e sincera ao Senhor Deus e buscamos viver uma vida correta diante dele. Agora, 2 Coríntios capítulo 2. Porque decidi por mim mesmo o seguinte: não voltar a encontrar com vocês em tristeza, porque se eu entristeço vocês, quem me alegrará? Senão aquele a quem tenho entristecido. E escrevi isso para que quando eu for, não seja entristecido por aqueles que deveriam me alegrar, confiando em todos vocês de que a minha alegria é também a alegria de vocês, porque lhes escrevi no meio de muitos sofrimentos e angústia de coração, com muitas lágrimas, não para que vocês ficassem tristes, mas para que soubessem do amor que tenho por vocês. Então veja, Paulo está expressando amor, zelo, cuidado para com a igreja de Corinto. No entanto, ele sabe que a relação entre ele e a igreja não é boa. Ele prefere não ir, estar com a igreja, do que ir e acabar trazendo tristeza para a igreja e ele próprio se entristecendo nessa relação conflituosa, difícil que havia entre eles. Ora, se alguém causou tristeza, não o fez a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte causou tristeza a todos vocês. Basta-lhe a punição imposta pela maioria. De modo que agora, pelo contrário, vocês devem perdoar e consolar para que esse indivíduo não seja consumido por excessiva tristeza. Por isso, peço que vocês confirmem o amor de vocês para com ele. E foi por isso também que eu lhes escrevi, para ter prova de que em tudo vocês são obedientes. A quem vocês perdoam alguma coisa, eu também perdoo. Pois o que perdoei, se é que perdoei alguma coisa, eu o fiz por causa de vocês na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos quais são as intenções dele. Então veja, esse alguém que Paulo está se referindo aqui, ele causou mal à igreja, ele causou alguma tristeza que não está claro aqui o que seria, né? Foi-lhe dado uma punição, provavelmente ele foi afastado da comunhão, recebeu a disciplina eclesiástica, alguma coisa assim, né? Mas parece que agora ele se mostra entristecido, se mostra arrependido. E qual que é o papel, então, da igreja nesse momento em que o pecador se mostra arrependido? A igreja deve perdoar e deve consolar esse irmão. E Paulo está dizendo, olha, se vocês perdoam, eu também perdoo. Então, alguém que trouxe sofrimento para Paulo e também para a igreja. Quando eu cheguei a Trode para pregar o Evangelho de Cristo, vi que uma porta se havia aberto para mim no Senhor. No entanto, não tive tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Então, ele percebeu que havia uma porta aberta, mas não teve tranquilidade para estar ali porque lhe faltava alguém.
o seu irmão Tito naquele momento. Então ele se despediu e foi embora. Interessante, né? Como Deus usa também essa questão do nosso sentimento também para orientar a maneira como nós devemos trabalhar, né? Por vezes nós vemos uma porta aberta para alguma atividade, algum ministério, mas algo nos incomoda. Então é melhor que nos que não nos abrace, não entremos por essa porta, né? No caso aqui, Paulo se despediu e partiu dali para Macedônia. Então é importante que a gente entenda, às vezes há uma porta importante, mas nem todas as portas abertas a gente precisa entrar. Aliás, esse é um desafio para mim, né? Há portas que se abrem, mas que a vontade que dá é entrar em todas as portas abertas. Mas nem sempre. A gente precisa, às vezes, fechar alguma porta. Mesmo que essa porta pareça uma excelente oportunidade de serviço, de pregação, do evangelho, de testemunho, às vezes a gente vai precisar encostar ela. Por quê? Porque algum incômodo, alguma situação não está bem ajustada. Ou na questão familiar, ou na questão eclesiástica, ou na questão financeira, ou em qualquer outra questão. Não que tem que estar tudo bem para a gente trabalhar para o Senhor, porque se a gente esperar estar tudo bem certinho, nunca vai chegar esse momento da gente servir ao Senhor, né? Mas é importante esse testemunho aqui para a gente pensar um pouco. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta a fragrância do seu conhecimento em todos os lugares, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto entre os que estão sendo salvos, como entre os que estão se perdendo. Para com estes que estão se perdendo, cheiro de morte para morte. Para com aqueles que estão sendo salvos, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é capaz de fazer essas coisas? Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Pelo contrário, em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Então Paulo está dizendo, olha, apesar dessas lutas, apesar de todas essas circunstâncias, o Senhor Jesus está nos conduzindo em triunfo e Ele está usando a nossa vida. E nós estamos exalando o perfume de Cristo através de todas essas circunstâncias, né? Através da pregação do Evangelho. Essa fragrância tem cheiro de vida, cheiro de bênção para aqueles que estão sendo salvos. E para os que se perdem, cheiro de morte. Interessante, né? Uma coisa eu tenho percebido, né? Que tem pessoas, digo no âmbito do reino de Deus, né? Há alguém que é muito querido e muito amado e muito admirado, respeitado pelo seu trabalho no Senhor, essa mesma pessoa pode ser odiada por outras pessoas, pode ser malquista por outras pessoas. Outras pessoas podem ter a noção de que essa pessoa, que para outros é tão abençoada, é tão útil nas mãos de Deus, etc, etc, essa pessoa pode achar que essa pessoa, que é bênção para o outro, é na verdade um impostor, que nem é servo de Deus. Então eu fico pensando, né, como pode, né, a gente é a mesma pessoa, e para uns aroma de vida, para outros aroma de morte. Como é que a gente vai explicar isso? É a pergunta que Paulo faz aqui, né? Olha aqui, ó. Quem, porém, é capaz de fazer essas coisas? Não dá para entender. Não é algo que a gente mesmo realiza, né? Muito bem, meus irmãos. Essa foi a leitura de hoje. Vamos fazer aqui a nossa marcação. Que Deus te abençoe. Um forte abraço e até mais, se Deus quiser.